7. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui hoje? Eu creio que só estou vendo semblantes conhecidos, mas às vezes passa batido. Tem alguém, pastor, a primeira vez que eu estou aqui? Tem alguém? Não? Ok. Provérbios 27. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, tem um telão aqui à sua disposição para você acompanhar. O tema da mensagem é feridas que abençoam. Pastor, que contraditório. Onde é que uma ferida vai me abençoar? E a palavra de Deus vai dizer que sim. Tem feridas que nos machucam, nos ferem, nos matam. Mas tem feridas que nos abençoam, nos trazem vida. Servem a um propósito. A palavra em Provérbios capítulo 27, versículo 5 e versículo 6. Eu vou ler, logo após nós vamos orar. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Vou ler mais uma vez. Aliás, vou pedir para que você leia. Já está no telão? E a gente vai ler todo mundo numa versão só. Vamos lá? Melhor. Amém. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, por essa oportunidade que temos agora, Senhor, de estar diante dela. E permitir que o Senhor Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite. Esta é a tua espada, Espírito Santo. E eu te peço que o Senhor a use nessa noite. E o Senhor traga aquilo que o Senhor planejou para cada um que aqui está. Abre o nosso entendimento, os olhos do nosso coração. Queremos que essa palavra encontre lugar em nós e que ela cumpra o seu propósito para a glória do teu nome, para crescimento nosso, em nome de Jesus, amém. Feridas que abençoam. Irmãos, eu reconheço que esse é um assunto delicado e precisa ser bem entendido, porque senão a gente vai começar a falar o que não deve, na hora que não deve, e a gente vai ferir, vai matar uma pessoa. Então ele precisa ser entendido da forma como Deus planejou que fosse. A questão aqui, queridos, não é ferir alguém. Eu não vou falar alguma coisa no propósito de machucar a pessoa, de alfinetar alguém. Nossa, eu tenho umas poucas e boas para falar com fulano. E ali aproveito uma circunstância, talvez até motivado por uma mágoa, talvez motivado por uma questão não resolvida do passado, e aí de repente joga tudo para fora, vomita em cima daquela pessoa, fere aquela pessoa, quebra um relacionamento com aquela pessoa, vai um para o lado, vai outro para o outro, e a questão fica assim. E Satanás se aproveita daquela situação, mantendo aquelas vidas cativas a ele. Mas o que a palavra de Deus diz não é isso. Não é se aproveitar de uma situação para ferir o outro. Pelo contrário, essa ferida feita por aquele que ama aquela outra pessoa, ela tem um propósito de prevenir algo pior acontecer. É como alguém que diz assim: eu vou precisar, pela sua situação que você se encontra, eu vou precisar amputar o seu dedo, para que você não perca o seu pé. Então, na verdade, irmãos, é uma ferida, é um corte, é uma amputação, mas o propósito dela não é destruir, pelo contrário, é preservar a saúde daquela pessoa, é preveni-la de algo pior que possa acontecer com ela. Então, como eu já disse, não é uma desculpa, uma ressalva para se vingar,
Não é uma ressalva para pôr a amargura para fora, não. Tem um objetivo, tem um propósito. Melhor é a repreensão franca. É aquele que diz assim: eu preciso conversar. A gente precisa tratar sobre esse assunto, ainda que isso nos machuque. É melhor do que eu guardar um amor encoberto e que não vai te dar a oportunidade de você mudar. Não vai te dar a oportunidade de você alinhar a sua vida, perceber que você está no erro. Glória a Deus pela vida daqueles que nos amam. E que porque nos amam, eles conseguem com sinceridade, eles conseguem com verdade, mas com amor. A palavra de Deus diz que a verdade ela não pode ser dita sozinha. A verdade precisa ser dita em amor. Então, queridos, é melhor a repreensão franca, que vai machucar, do que o amor encoberto, que não vai falar nada, que vai passar panos quentes, mas que vai me privar de mudar, de crescer, de ser uma pessoa diferente. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Tem um livro que o título é Quem Ama Educa, da Tânia Zaguri. Não? Isamitiba, isso mesmo, perdão. Senão daqui a pouco ele está me processando aqui. Então, queridos, e eu quero entender que quem ama também fere. Que coisa difícil de entender à primeira vista, né? Puxa vida, eu amo, eu vou ferir quem eu amo? Depende, irmão. Se for com o propósito de você dar um puxão de orelha no sentido de eu vou dar um chega nele para ele ver quem é que manda aqui dentro. Aí você perdeu. Aí não é esse o propósito. Mas se você de fato ama, você vai então com amor ferir aquela pessoa com uma repreensão. É o que o texto está mostrando aqui para a gente nessa noite. Feridas feitas pelo que ama são melhores do que os beijos de quem odeia. Você sabia que quem te odeia pode estar também te lisonjeando, pode estar te beijando? Lembre-se de que Jesus foi traído por Judas com um beijo. Às vezes a pessoa está batendo nas suas costas, mas o propósito dela para com você não é reto, não é verdadeiro, não é leal. Ele está dizendo que leal significa sincero, fiel às regras que norteiam a honra e a probidade, franco, honesto, reto. Veja, até para falar algo verdadeiro, eu tenho que seguir regras de honra. Eu não vou desonrar uma pessoa, eu preciso falar com você. Você não vale nada, você não presta, você é Não, eu estou perdendo a honra. Eu estou deixando de lado as regras que norteiam aquela repreensão. Não, queridos, precisa ser algo permeado com honra. Isso é ser leal, isso é a ferida feita pelo que ama. Leais são essas atitudes. Não é atitude para quem odeia, é atitude para quem ama. Irmãos, e visto isso, eu quero tratar de um ponto que a gente já agora encerra esse momento, no sentido de entender que muitas vezes eu preciso ferir alguém, e que muitas vezes eu preciso me deixar ferir por alguém, entendendo tudo que nós já colocamos até então, que não é por vingança, não é por quem odeia, não é por quem quer nosso mal, mas é por aqueles que nos amam e querem ver o nosso bem, o nosso crescimento. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Então, queridos, eu quero tratar como Deus trabalha nesse processo, quem Ele usa nesse processo para nos corrigir ao longo da jornada, causando feridas na nossa vida, para a nossa mudança, para o nosso aperfeiçoamento. E eu quero começar do nível mais baixo. Eu quero mostrar primeiro que às vezes as feridas são feitas por aqueles que estão sujeitos a nós, são feitas por aqueles que estão subordinados a nós. Muitas vezes são feitas, e eu diria, por aqueles que a gente nem conhece tão bem. Provérbios 28, 23, a gente vai ler alguns textos. Vai dizer que essa ferida, nesse primeiro nível,
ela pode ser feita por alguém. Quem é esse alguém? Alguém é alguém. Deu para entender? É alguém. Sei lá quem. É um cara que passa na rua. É um sujeito que pega ônibus com você todo dia, metrô com você todo dia. É alguém que volta com você no especial da sua empresa. Você sabe quem é aquela pessoa? Eu posso dizer que muitas vezes Deus usará essa pessoa para te causar uma ferida, por uma repreensão, por uma palavra que vai te livrar de uma situação pior. E você precisa acatar aquela palavra, ainda que seja dada por alguém que você não conhece tão bem, que você não conhece sobre a vida dela, nem as motivações dela, mas que Deus pode estar usando aquela pessoa. Provérbios 28, 23. Leia comigo. Quem repreende alguém? Quem é esse quem? Quem é esse quem? Não sei. Quem é esse alguém? Muito menos. Vê que a coisa está um pouco genérica. Quem repreende alguém? Então dá a entender, queridos, que muitas vezes Deus vai usar esse tipo de pessoas, que vai nos dar um toque. Eu uma vez estava participando do projeto Pão Vivo, na porta do pronto-socorro JK, mais alguns irmãos. O que é isso, gente? Jesus está voltando? Deu um pss, 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 pss. Se for, Maranata. Opa, glória! Eita, teve gente até que deu pulo da cadeira. Aleluia, Jesus. Veja bem, volte aqui comigo, por favor. Eu estava no projeto Pão Vivo, e de repente saiu uma pessoa lá de dentro, desentendeu-se com uma pessoa que estava lá trabalhando, e saiu xingando, e saiu esbravejando, e a gente estava evangelizando um cara desviado. E enquanto a gente estava evangelizando o desviado, aquela confusão estava acontecendo do nosso lado. E a pessoa saiu lá de dentro esbravejando, e o desviado parou de nos ouvir e disse: só um minuto. Aqui, tenha calma, rapaz. Olha, Jesus quer fazer a mudança. E eu olhando, gente, ele converteu de novo. Irmãos, quem era aquela pessoa que saiu lá de dentro? Era quem? Quem era a pessoa que estava sendo evangelizada porque estava desviada? Era alguém. Um não conhecia o outro. E de repente aquela pessoa que saiu tão nervosa lá de dentro da UPA começou a dar ouvido ao desviado. E o desviado pregando para ela e a gente assistindo. Eu não sei quem lembra. E a gente assistindo aquela cena, o desviado: ó, você precisa entregar a sua vida a Jesus, cara. E o outro parou, ouviu. É porque eles aqui e tal, foi se acalmando. Daqui a pouco não tinha mais confusão. O desviado voltou a nos ouvir. E a gente terminou de falar para ele e todo mundo foi embora. Veja, quem era quem era alguém. Deus muitas vezes usa pessoa que você nunca viu, pessoa que você talvez nunca teve contato com ela, para te dar um toque, para te mostrar uma coisa que você ainda não tinha visto, para muitas vezes puxar sua orelha e você vai dizer assim: nossa, às vezes até sem perceber, Deus vai usar o alguém. Diga comigo: Deus usa o alguém. Olhe para quem está do seu lado, diga: Deus usa o alguém. Diga: não despreze as palavras que ferem vinda de alguém. O outro caso dentro desse primeiro nível é o caso da jumenta. De quem, irmãos? Jumenta. Números capítulo 22, você conhece a história? Fala da história do profeta Balaão. O profeta Balaão, ele foi alugado para amaldiçoar Israel. O rei dos Moabitas, ele sabia que não poderia ir no braço contra Israel, então disse assim: eu vou na macumba. Mas como esse Deus dele repreende macumba, vou contratar um profeta para ele fazer uma macumba gospel. Vou pedir para ele amaldiçoar esse povo. Irmãos, olha que ponto chega um profeta. E ele é pago para fazer isso.
E ele vai para amaldiçoar o povo. Quando ele está lá para amaldiçoar, você sabe da história, ele não consegue amaldiçoar, pelo contrário, ele só consegue abençoar. E ele chega a dizer: como eu posso, porventura, amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou? Só que nesse trajeto, ele realmente intenta fazer isso, e ele monta na sua jumenta, e ele vai a esse propósito para amaldiçoar. Nesse trajeto, Deus se põe no caminho para matá-lo. O anjo do Senhor se coloca para dizer assim: vou te matar. Capítulo 22 de Números, Balaão, verso 21, levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta, partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta, e 2 de seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com sua espada na mão. Por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito, entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar. O negócio foi só estreitando para o profeta. Primeiro um caminho largo, ela se desvia para o campo. Depois um caminho mais apertado, ela espreme, ainda dá para passar. Mas agora não ia dar para passar. Ele se pôs no caminho estreito, verso 26. Então não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz com você? Para que você me espancasse já 3 vezes. Balaão respondeu à jumenta: irmãos, eu não sei o que é pior, é a jumenta falar para o profeta ou o profeta conversar com a jumenta. Ele respondeu: porque foi você que zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje, ingrato? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque você já espancou a sua jumenta 3 vezes. Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado, eu teria matado você e teria deixado ela com vida. Irmãos, um profeta não conseguiu ser sensível a Deus. Um profeta não conseguiu perceber o caminho mau que ele estava. Uma jumenta, isso, irmãos, não é que está elevando a jumenta, não, está rebaixando o profeta. A jumenta, ela estava ali no caminho dela, viu o anjo com a espada, tentou salvar o seu senhor por 3 vezes. E o profeta por 3 vezes caminhando insensivelmente. Irmãos, quantas vezes a gente está assim, pior do que jumento? Quantas vezes nós estamos espancando pessoas que estão à nossa volta? Quantas vezes não estamos entendendo que Deus está querendo nos mostrar algo? E muitas vezes Deus está permitindo pessoas que estão abaixo de nós, pessoas que você diz assim: não, mas eu sou o pai dele, eu sou o pai dela. Muitas vezes com mais sensibilidade do que nós. E nós estamos muitas vezes batendo em quem está tentando nos salvar, nos ferir. Ferindo com uma palavra, dizendo: pai, não é assim. A gente: quem é você para falar isso comigo? Nós estamos pior do que jumento. E Deus está usando pessoas
que estão abaixo de nós, para revelar nossa insensatez, revelar muitas vezes nosso caminho que não está de acordo com a vontade dele. Nos sentimos machucados, nos sentimos feridos. Além disso, irmãos, além do caso jumenta, além do caso alguém, existe o caso dos servos sinceros. Você lembra da história de Naamã? Naamã foi um general poderoso da Síria, e a Bíblia diz que ele tinha lepra, e uma moça que trabalhava na casa dele, que era judia, que era de Israel, disse assim: meu senhor, se o senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, ele te sararia dessa lepra. E Naamã entendeu que seria uma oportunidade, arruma suas coisas e vai com a comitiva ao encontro do profeta lá em Israel. Chegando na porta do profeta, ele estava cheio de presentes, achando que o profeta ia sair de lá fazendo aquele tipo de saudações e respeitando aquela autoridade, aquele camarada com a alta patente. O profeta não se digna nem a sair da sua casa. Ele manda o servo dele, diz assim àquele homem: olha, vá tomar banho. Em outras palavras, vá se lavar 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ficar sarado dessa lepra. Ele nem saiu de casa para receber aquela autoridade. O servo do profeta vai ao encontro e dá aquela palavra do profeta: se você se lavar 7 vezes no rio, você ficará salvo, sarado da sua lepra. Aí, queridos, 2 Reis capítulo 5, versículo 11, Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais, gente que estava abaixo dele, se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Mas agora ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu, ele ouviu a repreensão, a correção, o conselho de quem estava abaixo dele. Desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Mas por quê? Porque tinha servos sinceros. Meu Senhor, pelo amor de Deus, eles não pediram para o Senhor fazer nada difícil, e se tivesse o Senhor faria. Ele só pediu para o Senhor se lavar. Irmãos, outros diriam assim: morra de lepra, eu farei o concurso e ficarei no lugar dele. Irmãos, e Naamã se coloque no lugar dele, o poderoso general, o que vencia as batalhas, estimado pelo rei da Síria. Estou pedindo seu conselho, não. Quanta gente se veste de arrogância. Quantas pessoas, quando ouvem um conselho, quando se sentem muitas vezes até confrontados por alguém que está abaixo, uma jumenta, um servo qualquer, um liderado, já se fecha. A palavra de Deus para mim, para você nessa noite: ei, dê atenção. Muitas vezes aquela ferida, aquela repreensão franca vai salvar a sua vida, vai te promover uma melhoria, um crescimento. Ouça, não se feche, não seja insensível, não fique despeitado. Quem é ele? Já viu gente que é assim? Fica todo dodói. Quem é ele? Está esquecido de quem eu sou. Eu vou pegar a correia agora para seu miserável. Vem cá. Meu querido, você pode estar sendo salvo. Você pode estar sendo livre de uma situação que você não está dando conta dela. Não despreze os alguéns. Não despreze as jumentas.
Não despreze os que estão abaixo de você. Não fique despeitado, nem se sinta inferiorizado. Muitas vezes Deus está te dando uma oportunidade de você crescer. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria passar para segundo tipo de gente que Deus usa. Nós falamos sobre aqueles que estão abaixo, mas eu quero falar sobre aqueles que estão iguais a nós. Quem são esses? São os amigos. Quem tem amigo aqui, levante a mão. Amigo não é só para passar a mãozinha na sua cabeça, não, viu? Se você tem amigo que só passa a mãozinha na sua cabeça, reveja quem é essa pessoa. Se essa pessoa nunca foi verdadeira com você, nunca te deu uma palavrinha que você ficou, sério? Repense. Muitas vezes pode ser seus irmãos que estão trabalhando junto com você no mesmo propósito, na mesma disposição, na mesma visão, no mesmo ministério. Muitas vezes podem ser os nossos cônjuges, que Deus vai usar. E quantas vezes Deus tem feito isso? Provérbios 27:17, os amigos. Se você tem amigo, veja o que essa palavra diz. O ferro, vamos ler? O ferro se afia com ferro. Vejam, dois materiais, dois elementos iguais. O ferro que se afia com ferro. E uma pessoa, o ferro se afia com ferro em uma pessoa pela presença do seu próximo. Por que você afia um ferro? Por que você afia uma faca? Para que ela tenha um corte melhor. E quando você termina de afiar, geralmente ficam os resíduos do amolar do ferro. Vendia um amolador, não sei se vende hoje, você colocava a lâmina da faca e passava no meio de duas roldanazinhas de ferro. Alguém já teve esse tipo de amolador em casa? Então você percebe que no final existem ali algumas limalhas de ferro que ficaram lá, porque algo desgastou o ferro. Quem desgastou o ferro foi o ferro. O que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes os nossos amigos verdadeiros vão servir como um ferro. E a relação muitas vezes vai exigir um afiar. E muitas vezes vai ter um desgaste. Algumas coisas vão ficando para trás, para melhorar a nossa vida e a vida daquele que está nos afiando. E esse é o grande problema: amizades descartáveis, amizades que a gente não aceita nenhum tipo de repreensão, amizades que a gente põe em xeque se a pessoa discorda da gente. Ei! Eu dei uma ideia, fulano não concordou não. E daí? E diz que eu ainda estava errado. Que bom, considere, ouça, ore a respeito, mas não descarte de imediato. Não, pastor, mas ele falou que eu era isso, que eu era aquilo. Você é essa pessoa? Veio de quem essa palavra? De alguém que quer o seu mal ou de alguém que quer o seu bem? Foi de um amigo que você conquistou aí na esquina da vida, nem conhece essa pessoa? Ou é de uma pessoa que você já caminha há anos, que você já conhece a índole dela, o caráter dela? Se você já sabe que é uma pessoa que você pode confiar, realmente, pastor, é alguém que eu confio, então pelo menos ouça. Muitas vezes vai ter que ficar alguma coisa para trás, algumas limalhazinhas, alguns achismos nossos, alguns conceitos formados vão ficar para trás, mas a gente vai melhorar. Como ferro se afia com ferro, assim o homem ao seu amigo. Companheiro de propósito. Eu gosto dessa palavra. Gálatas 2:11.
Quando, porém, Cefas, irmãos, esse texto ele fala de uma ocasião em que Paulo, o apóstolo, ele discorda de Pedro, o apóstolo. Aqui era briga de gente grande, aqui era guerra de dinossauro. Era Pedro e Paulo, Paulo e Pedro. Paulo, o apóstolo dos gentios. Pedro também havia sido chamado para evangelizar os gentios, mas ainda havia muitos resquícios do judaísmo. E Pedro, em uma ocasião que vai visitar os gentios, Paulo está lá também. E ele começa a ver Pedro agindo de uma maneira diferente. Mas não está legal o que Pedro está fazendo não. Vamos ler, vamos conhecer a história dos bastidores aqui, sem querer falar mal de ninguém. Capítulo 2, versículo 11 de Gálatas. Quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. O que Pedro fez foi digno de correção. Gente, era Pedro, mas do outro lado estava Paulo. E Paulo disse assim: está errado. E o fato está no verso 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Tiago era o apóstolo que dava, vamos dizer assim, muita sustentação à fé, mas também com muitos requisitos do judaísmo. Então chegaram alguns da parte de Tiago, e antes de chegarem, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, o Pedro começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com Pedro, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: você é judeu, vive como gentio e não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus. Irmãos, o negócio ficou feio, o negócio ficou tenso. Quando Paulo observou que Pedro estava se afastando dos gentios, porque ele estava com medo do que os judeus iriam falar, ele disse assim: ei varão, está errado, você está errado. A Bíblia diz que ele resiste a Pedro, ele não manda recado, ele não manda um WhatsApp para o Pedro, ele não diz assim: ei fulano, você viu Pedro? Isso é a pior. Ei, irmão, se você quer resolver uma coisa com alguém, não manda terceiro no seu lugar não. Ô Jairto, eu estou tão chateado, Jairto. Porque o irmão Edson, eu estou pegando o irmão Edson de novo. O irmão Edson, ele tinha um relógio. Lembra do relógio, irmão? Ele tinha um Rolex. Ele disse que ia me vender, irmão Jairto. E eu paguei antecipado e ele não me vendeu. Vendeu um negócio quebrado, velho. Irmãos, em vez de eu ir lá no Edson, eu estou contaminando o irmão. Daqui a pouco o irmão está com ressalva com outro irmão, porque eu não tive coragem de ir lá resolver com o irmão. Ô irmão, é o seguinte: esse relógio seu é do Paraguai, esse relógio seu é da China, não dá certo não, vamos desfazer o negócio aqui. Irmãos, eu contaminei um outro. Paulo não fez isso não. Paulo resistiu a Pedro face a face. Ele disse assim: Pedro, vem cá. Na verdade, Paulo fez até mais, ele disse: na presença de todo mundo. Porque o que Pedro foi na presença de todos também. O que Pedro fez foi uma atitude que todo mundo viu. Ele disse assim: você é judeu, vive como gentio, mas está obrigando os gentios a viverem como judeus, e você está errado. Pastor, ninguém fala assim comigo. Se alguém disser que eu estou errado, eu nunca mais falo com aquela pessoa. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma vida de falsidade. Aliás, nós temos uma teoria que muita gente gosta da falsidade. Gosta daquele tipo de coisinha. Ai, irmãozinho lindo. Mas quando alguém repreende, aquela pessoa deixou de existir.
E muitas vezes, irmãos, é Deus querendo colocar a gente na linha, no prumo, e a gente está desprezando, porque quem é Ele? Ele chegou depois de mim. Eu era o Pedro, o que foi chamado coluna da igreja. E quem é Paulo para vir me repreender na frente dos outros? Aí está Pedro dodóizinho. Irmãos, eu sei que o clima não ficou legal, mas eu entendo que a coisa foi resolvida. Eu entendo que havia em Pedro maturidade para que a ficha caísse. E havia em Paulo a responsabilidade de dizer: ainda que você seja uma pessoa exponencial, o seu procedimento não está legal. E eu preciso ser um instrumento de Deus para a sua correção. Irmão, tem crente que não gosta de que o pastor chame, de que o líder chame. Eu não estou nem falando ainda dos que estão acima. Eu estou falando dos que estão iguais. Muitas vezes Deus está usando uma pessoa que está do nosso lado, trabalhando no nosso ministério, para nos abençoar. E a gente está dizendo assim: você chegou na igreja quando? Eu estou aqui desde... Não, e daí? E daí? Muitas vezes quem vai fazer isso na parte dos iguais são os cônjuges. Quem é casado dá um glória. Não, esse glória foi fraco demais. Quem está casado dá um glória, porque tem que dar glória mesmo, irmão. Dá um glória aí, irmão. Agora melhorou. Parecendo que você está arrependido de ter casado. Olha Provérbios 31:11. Quando fala da mulher virtuosa, olha o que diz o texto. Provérbios 31:11. O coração, vamos ler? O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Verso 12. Ela lhe faz bem e não todos os dias da sua vida. Quem casou com uma mulher virtuosa, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, segundo o texto, a pastora quer o meu bem e não o meu mal. Por isso eu confio nela. O coração do marido confia nela. Irmãos, o que ela fala comigo, muitas vezes, para me alinhar, eu não posso entender como uma disputa por posição dentro de casa. Não posso. Ela está querendo ser o cabeça da casa. Não, irmão. Eu confio nela. Eu sei que ela quer o meu bem e não o meu mal. Até porque eu não casei com uma adversária. Tem um filme aí, Dormindo com o Inimigo. Vai dormir com o inimigo para lá, ué. Irmãos, eu casei e você casou com uma pessoa que a gente escolheu, amor. Alguém casou aqui na mira de uma espingarda? Verdade. Sério, não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Levanta não. Ninguém levantou não, viu, irmão? Fica tranquilo. O que eu quero dizer, irmãos, é que você escolheu. Tanto você escolheu ela, quanto ela escolheu você. E vocês estão numa parceria, numa missão em conjunto, de edificar a casa, edificar o lar, criar os filhos. Então não tem competição, não deve ter competição lá dentro. Talvez seu marido ainda não é crente, aí é uma outra situação, porque o inimigo já entra nessa jogada aí. Mas quando se trata de dois crentes, irmãos, que estão disputando, não pode haver isso. E quando um sinceramente fala com o outro, filho, filha, amor, bem, fofinho, lindinho, seja lá como for que ela te chame, que ele te chame, ouve, escuta, pondera. E eu estou finalizando os iguais. Veja, nós falamos de amigo, nós falamos de gente que está lado a lado no ministério conosco, companheiros de ministério, companheiros de jornada, e estou encerrando com os cônjuges. Gente que está no mesmo nível do que nós, na mesma posição em relação à missão, a propósito.
Então, a ideia é não medir forças. É não dizer assim: ei, você tem quantos anos? Eu sou casado, mas eu sou mais velho do que você. Ah, mas eu tenho curso e você ainda não tem. Ah, mas não, irmão, não medir forças. Você não está para medir força com quem está no mesmo nível do que você. Não se fechar, porque dá aquela justificativa, é porque ela me conhece, é porque ele me conhece. Então ele está usando isso porque ele sabe que eu vou ficar chateado. Não, se esse está fazendo, se essa pessoa está fazendo, ela está errada, mas a sua parte, no mínimo, é ouvir, é dar ouvidos. A Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Você tem quantas bocas aí? Sério, de verdade. Quantos ouvidos? A gente precisa ouvir mais e falar menos. Então, não meça força, não se feche, não torça a cara. Joada. Não torça a cara. Ore a respeito. Faça um propósito. Deus, eu vou orar. Eu vou ouvir o que essa pessoa está me dizendo. Vou orar. Faz isso. Considere o que você ouviu. Irmãos, Deus vai usar pessoas que estão do seu lado. Vai usar amigos seus, vai usar seu cônjuge, vai usar seus companheiros de jornada. Deus vai usar essas pessoas para te ferir. Mas essa ferida, ela vai te abençoar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus, irmão. Me ajuda aí que eu estou chegando no final. Para finalizar, feridas pelos que estão acima de nós. Eu começo pelos pais. Pais são responsáveis pela vida dos filhos. Se a gente for falar todos os textos, a gente vai ficar aqui muito tempo, mas eu quero citar só um. Provérbios 13, 24. O que retém a vara. Provérbios 13, 24, Sarinha. Leia comigo. Quem é papai aqui agora? Mamãe, papai. Levanta a mão aí para eu ver. Isso. Olha o que está dizendo para mim e para você. O que retém a vara odeia. Pastor, eu não odeio, mas você nunca corrigiu seu filho. Então, pela Bíblia, você odeia ele. Que forte isso. Mas quem ama, este o disciplina desde cedo. É muito novinho, pastor. É assim mesmo. É só uma criança. Esse tapa que ele deu na minha cara, que ficou essa mãozinha linda dele formatada no meu rosto, é porque ele é só uma criança. Vai nessa. Daqui a pouco ele está te espancando no meio da rua. Quem ama cedo, disciplina o seu filho. Não é para matar não, viu, irmão? Não fique dentro dessa psicologia moderna doida aí, não. Não pode. A gente lembra, né, amor? Quando a gente instaurou a cadeirinha da disciplina para o Daniel. Irmãos, pouco tempo a gente viu que não funcionava. A gente teve uma situação que a gente disse para ele: vai ser disciplinado. Fomos para casa. E ele sabia que quando a gente dizia vai ser disciplinado, ele seria disciplinado. E a gente chega em casa e a gente nunca bateu na raiva, a gente nunca bateu com a mão. Então sempre era uma coisa pensada, racional, sem ira. A ira vinha no início, mas quando a gente disciplinava já não tinha nem mais vontade. Mas eu lembro que naquele dia a gente foi para a cozinha, a gente jantou, e jantou não, Tássia começou a preparar as coisas lá. E cadê o Daniel? Débora não existia nessa época, não. Cadê o Daniel? Está um silêncio dentro dessa casa e fomos procurar o Daniel. Irmãos, a sala estava toda escura. Daniel tinha pego a cadeirinha da disciplina
levou para frente da parede. E a gente no escuro viu aquele Czinho pequeno, bem assim. Ô Dani, tá fazendo o que aí? Eu estou me disciplinando. Ah, não se viu não. Cadê a vara? Vamos voltar com a vara. Para alguns talvez funcione, para a gente não funcionou. O que é importante saber, irmãos, é que quem ama disciplina. Se você ama seu filho, sua filha, você precisa ser esse agente de correção. Eu não vou falar das autoridades civis, porque elas também são instrumentos de Deus. O cara está todo errado. O cara está fazendo gato na energia da casa dele. A CEMIG passa lá e diz assim: vamos cortar sua energia. Ele diz assim: Santo Jesus, eu te repreendo, capeta. Vai embora da minha vida, vai embora da minha casa. Você não vai tocar na minha energia. Tomara que arranque todos os fios. Irmãos, as autoridades, pastor, eu sou uma pessoa que não dou dinheiro para o governo. E você está sonegando muitas vezes seu imposto de renda. Está mentindo. Está falando ou colocando inverdades lá. Tomara que faça uma malha fina e te chame. Pastor, sangue de Jesus tem poder. Não, sangue de Jesus tem poder é a pessoa que é crente e está indo para o inferno. Irmãos, a gente tem que andar. A Bíblia diz: se você faz a coisa correta, você não tem que ficar com medo das autoridades. Esses dias passados chegou uma carta da Receita Federal lá em casa, e eu estava sendo intimado a dar minha documentação. E eu fiquei: eu não, meu irmão, quem está errado fica assim. Eu digo: vamos juntar o que eles pediram. Tem crente que faz campanha de oração, tem crente que repreende Satanás. Pastor, o leão, pastor. Me chamaram, pastor. E daí? Pastor, irmãos, eu estava passando esses dias ali, o cara começou a buzinar para mim. Pronto, o carro está pegando fogo, eu não estou vendo. E eu diminuí a velocidade, ele estava vindo no sentido contrário. E disse assim: ei, tem uma blitz lá em cima. E daí? Qual é o problema, irmão? Parecia que ele estava dizendo: tem uma quadrilha lá em cima atirando em todo mundo. Aí eu ia dar meia volta e ia embora. Mas uma blitz, você está com medo de passar por uma blitz? Então porque tem alguma coisa errada. Você está com medo de passar com uma blitz, seu documento está vencido, sua carteira está vencida, suspensa, algum problema tem. E elas estão aqui para colocar a nossa vida em ordem. A gente só não teme a autoridade, irmão, só não respeita quando ela ultrapassa os limites e fere a nossa consciência para com Deus. Ou seja, negue Jesus, faça coisas erradas. Aí a gente diz: não, importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí eu não vou obedecer. Mas do contrário, a gente tem que andar com a vida diante de Deus e com a consciência limpa diante das pessoas. Quem está entendendo, dá um glória. Está difícil dar glória agora, irmão? Não dá um glória ali, porque aqui só tem gente que anda com a consciência tranquila diante de Deus. Amém ou não? Aqui só tem gente que preza pela sua vida com Deus. Sim, irmão, sim. Nós somos assim, sim. Nós não podemos ficar com medo de autoridades civis, irmãos. Elas estão aqui. A Bíblia diz em Romanos 13:4, a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Imagine um mundo sem autoridade civil. É um caos, é uma baderna, é uma desordem. Se você não quer temer a autoridade, faça o que é certo. Mas muitas vezes as autoridades vão estar ali para nos corrigir.
E para finalizar, quando Deus usa seus instrumentos, seus ministros, aí são ministros de Deus. São pastores, são líderes espirituais. A Bíblia diz que Davi estava vivendo uma vida muito doida, adulterando com mulheres, com a Batseba, engravidou a mulher. Para ocultar a gravidez, mandou chamar o marido dela, que estava na guerra, fazendo a coisa certa, coisa que ele não estava. Quando chega o marido dela, diz assim: vai para a tua casa, deita com a tua mulher, porque aí você vai deitar com ela, vai pensar que o filho é seu, e ele vai nascer com cara de Davizinho. E o trouxa vai acreditar que o filho é dele, porque não tinha DNA na época. E o homem era tão honrado, o Urias, que ele disse assim: como eu vou fazer isso, se os exércitos do Senhor estão acampados ao relento, ao céu aberto? Eu não vou para minha casa, não. E ficou na rua, irmãos, deitou lá na praça, ficou lá, não foi para a casa dele. Que homem de honra, coisa que Davi não foi. Davi, como viu que não conseguia, mandou uma mensagenzinha para o general: coloca Urias na frente da batalha, quando a batalha começar, porque quem está na frente é o primeiro a morrer. E de fato Urias morreu. Irmãos, quem fez isso foi um homem segundo o coração de Deus, foi Davi. Aquele que estava por trás das malhadas, e Deus tirou ele de lá e colocou ele por príncipe de Israel. E estava Davizão na boa. E Deus diz assim ao profeta Natã: vai lá. Irmãos, o Natã chega, esse texto eu não vou ler, mas está em 2 Samuel capítulo 12. Natã conta uma história que mostrava uma injustiça de um homem que tinha muitas ovelhinhas, e para não matar nenhuma das ovelhinhas, ele pega uma ovelhinha do vizinho dele e sacrifica para que não morresse as dele e servisse os seus convidados. O Davi ficou indignado: quem é esse homem? Traz aqui, porque eu vou matá-lo. Quem é esse injusto que quer a ovelhinha única daquele pobre homem? Tendo várias ovelhas na sua casa, ele vai buscar a única que tem na casa do vizinho. Aí o profeta diz: esse homem és tu, rei. Irmãos, que apontar de dedo que poderia custar a vida do profeta. Mas foi naquele momento que Davi foi ferido por aquele que o amava, que ele reconhece o seu pecado. E aí você vai ver Salmos 51. Você vai ver outros salmos que mostram arrependimento sincero de Davi. Quem Deus usou? Um profeta. Muitas vezes, queridos, seus líderes vão te chamar, seus pais, pastores, e aqui a gente chama, irmão, chama. E não fica pensando assim: não, o pastor me chamou, glória a Deus. Irmãos, e eu tenho sido procurado ser uma pessoa aberta. Eu tenho o meu líder. Nós não somos pessoas sem líderes. Nosso pastor Ideci sabe disso. A hora que ele quiser nos chamar para puxar, ele pode. Ele pode. E eu vou dar glória a Deus por isso. Porque muitas vezes Deus está querendo livrar a minha alma da morte, a minha alma do inferno. O que eu quero dizer, findando essa palavra hoje, queridos, é que nós, como povo de Deus, teríamos mais textos para ler, mas a hora não permite. Mas a ideia aqui é não se rebelar, é não dizer assim: eu não faço, eu não vou ouvir, eu não vou dar ouvidos. Irmãos, a primeira atitude que o diabo coloca no nosso coração quando alguém que está acima de nós nos chama a atenção é rebeldia. A gente fecha o coração e diz assim: não faço. Que coração é esse, irmãos? Não é o coração que Cristo nos ensinou a ter. Nós precisamos ouvir.
e sermos submissos, se aquela palavra de fato vem de Deus. E eu sei que os nossos pais, nossos líderes, eles não têm nenhum objetivo de fazer a nós o mal, ao contrário, eles têm o objetivo de fazer a nós o bem. Nós precisamos ouvir, resistir toda a rebeldia do nosso coração. Muitas vezes nós fingimos que recebemos a repreensão. Tá bom. O pai está falando lá para o filho, a mãe está falando lá para a filha, está assim, ó, joia. E não faz nada diferente. Fingiu. Jesus conta uma parábola de 2 filhos, que ele chama para ir para o campo. Filho, vai para o campo. Um disse assim, não vou. E foi. O outro diz assim, eu vou, meu pai. E não foi. Todos os 2 fez a vontade do pai. O que foi? Muitas vezes nós nos fechamos, mas o Senhor vai dizer assim, ei, você está onde, meu filho? Quebranta seu coração. E a gente diz assim, eu vou, meu pai. Eu vou. E aquele que finge, ele diz assim, eu vou, com certeza, amém, amém. E não faz nada daquilo que foi proposto. Muitas vezes agindo na aparência, só para agradar. Deus quer ver o nosso coração, irmãos. Quem está entendendo diz um amém. Queridos, eu finalizo então dizendo, lembrando o texto que nós lemos, as feridas que abençoam. Muitas vezes Deus vai usar gente que você não sabe de onde veio. Muitas vezes Deus vai usar jumentas, pessoas mais insensatas do que a gente, menos do que nós. Você vai dizer, é aquele dali que Jesus usou para me livrar. Às vezes Deus vai usar um liderado seu, um filho seu. Muitas vezes Deus vai usar gente igual, nossos amigos, nossos companheiros de lida, de ministério, de trabalho. Muitas vezes Deus vai usar os nossos cônjuges. E a gente precisa ter um coração aberto. Mas muitas vezes Deus vai usar os nossos pais, os nossos líderes, as nossas autoridades. Irmãos, tudo isso tem um propósito de te abençoar. A ferida vem justamente para te abençoar, para me abençoar. Eu queria que você ficasse de pé por um instante. Eu queria convidar os diáconos também a virem aqui à frente. Você entendeu essa palavra, querido? Eu queria que você fechasse os olhos. Vou pedir para os diáconos apagarem as luzes, por favor. Vai ficar só as laterais. Mas eu queria que você fechasse os olhos antes da gente ministrar a ceia. Você orasse a Deus agora, porque muitas vezes Deus está nesse exato momento levantando pessoas. Você consegue recordar, talvez, de situações que você viveu esses dias, em que você rejeitou uma palavra que alguém te deu, em que você fechou o coração quando alguém disse assim, ô João, não faz assim não. Talvez você diz assim, quem é essa pessoa? Talvez você diz assim, não, ele está querendo o meu lugar. Talvez você diz assim, não, ele está totalmente errado, equivocado. Será que está? Precisamos, igreja, abrir o nosso coração. Precisamos ser pessoas ensináveis. Precisamos ser pessoas flexíveis para ouvir. Para pelo menos ouvir, irmãos, e orar a respeito. Queria que você orasse ao Senhor. Talvez se arrependendo pelas vezes que Deus tentou te livrar e você fechou o coração, porque era alguém que estava abaixo de você. Você lembra hoje e diz assim, meu Deus, se eu tivesse ouvido aquela pessoa, eu teria feito diferente. Seu pai não é quadrado, sua mãe não é antiga. Ouça-os. Abra o coração, vai doer. Ferida dói, dói. Ferida dói, dói.
mas ela vai te abençoar. Vai te abençoar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Senhor Jesus, nessa noite, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor muitas vezes se vale de situações, usando pessoas, jumentos, pessoas que estão abaixo de nós, talvez não tenham escolaridade, talvez na função da empresa, talvez liderados, e o Senhor usa aquelas pessoas para colocar a gente no caminho, para nos abrir os olhos diante de uma situação que estamos vivendo. Deus nos perdoe pelas vezes que fechamos o coração, fechamos os ouvidos e que não quisemos ouvir, rejeitamos a palavra da repreensão, rejeitamos a pessoa que foi usada, batemos na jumenta, Deus, quando na verdade nós é que morreríamos se não fosse a jumenta. Perdoe-nos, Senhor, pelas vezes que erramos, porque não ouvimos alguém que foi usado por Ti, pelas vezes que desprezamos um conselho e uma orientação dos nossos pais, pelas vezes que fechamos o nosso coração quando o nosso cônjuge quis nos chamar a atenção sobre um assunto, pelas vezes que de forma tão orgulhosa, tão arrogante, desprezamos as oportunidades que o Senhor nos deu. Meu Deus, nessa noite nós te pedimos perdão e oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir. Oramos para que o Senhor nos dê um coração de discípulos, um coração que se deixa ensinar, um coração que aceita a repreensão, que muda quando a repreensão é trazida, ainda que nos machuque, ainda que nos fira, mas elas são leais, elas são leais. Meu Deus, nessa noite nós te agradecemos, porque o Senhor nos ama, e justamente porque o Senhor nos ama, o Senhor nunca passou a mão sobre a nossa cabeça, porque como um pai que ama, o Senhor nos disciplina também, o Senhor nos corrige também, e que esta palavra que nós, ó Deus, meditamos nessa noite, ela encontre lugar no nosso coração, e ela traga mudanças no nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Em nome de Jesus, pedimos um coração ensinável, pedimos um coração humilde, para receber a repreensão, venha ela de onde vier, mas entender que muitas vezes o Senhor está trabalhando e usando pessoas para nos colocar aonde o Senhor quer que a gente esteja. Eu te agradeço por isso, te agradeço por essa igreja que ama o Senhor e que está sempre aberta para ouvir, para receber, para aceitar a correção que vem de Ti. Somos Teus filhos amados, e nós te agradecemos por esse privilégio de muitas vezes sermos feridos, mas para salvar a nossa alma de um mal maior. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Quem entende essa palavra, aplauda Jesus nesse instante, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, o Jair vai distribuir aqui para os diáconos. Enquanto ele está fazendo isso, nós vamos consagrar os elementos. Mas nós recebemos um convite aqui da Assembleia de Deus. E a nossa
a Igreja Assembleia de Deus, ela está nos convidando, a Igreja Assembleia de Deus do bairro Belém, na pessoa do pastor local Sebastião Felipe Leles, vem por meio desta convidar essa congregação para a carreata da Bíblia, para a carreata do dia da Bíblia. Então será no dia 12 de dezembro, nós vamos olhar com muito carinho essa data e nós vamos fazer o possível para estarmos participando da carreata do dia da Bíblia, junto com os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Amém, irmãos? Ficamos agradecidos, não sei quem trouxe o convite, mas fica o nosso agradecimento pela consideração aí dos irmãos, em nome de Jesus. Queridos, vamos orar pelos elementos da ceia. Estenda suas mãos aqui à frente. Senhor, nós queremos consagrar o pão, queremos consagrar o cálice, agradecidos, ó Deus, pelo amor do Senhor expresso lá no Calvário, uma cena tão terrível, mas foi justamente ali o berço da nossa salvação. Foi ali que Jesus se entregou pelos nossos pecados, através da sua morte, através da sua cruz, da cruz que ele carregou e que nela mesma ele foi pendurado. O Senhor conquistou para nós, através do seu sangue, plena redenção, e nós te louvamos por isso, te agradecemos por podermos agora participar da ceia do Senhor como teus filhos, como teus discípulos. Muito obrigado, Senhor, porque podemos trazer isso como uma lembrança forte, inabalável no nosso coração, em memória do Senhor Jesus. Muito obrigado, nós oramos e consagramos esses elementos em nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto cantamos, os diáconos vão até você. Você vai cantar de olhos abertos. Enquanto você está cantando, eles vão chegar aí. Você vai pegar o pão, vai pegar o cálice, e daqui a pouco juntos vamos estar ceando em nome de Jesus. Os irmãos podem começar a distribuição em nome de Jesus. Consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Nome do Senhor, toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome
Que verdade. Ah, ressuscitaste, Senhor. A morte não teve poder sobre o Filho de Deus. Aleluia. Pegue o pão. Ah, Senhor. Irmãos, o pão é o elemento mais básico da subsistência do homem. Foi com o pão do céu que o povo foi sustentado 40 anos no deserto. E o povo lembrava muito bem disso. Deus cuidou de nós, nos manteve vivos de pé, porque tínhamos o pão que todos os dias Deus nos dava. E aí vem Jesus, e para esse mesmo povo que havia sido sustentado 40 anos pelo pão, ele disse para eles: eu sou o pão que desceu do céu, e eu dou vida a todo aquele que de mim se alimenta. Sabe, irmão, se você quer manter a sua vida em pé, caminhando, renovado na sua fé, ei, querido, você não pode deixar de se alimentar do pão que é Jesus. Ele é esse pão diário, Ele é esse pão que você e eu precisamos nos alimentar dele todos os dias. A sua presença em oração, na leitura da palavra, na congregação, na comunhão com os irmãos, nós estamos nos alimentando dele. É isso que nos mantém de pé. Quem abandona a sua comunhão com Cristo, quem abandona o pão diário na sua vida, vai morrer no deserto, vai sucumbir diante das pressões, das tentações. Mas Jesus disse: eu sou esse pão, se alimente de mim. Ah, Senhor. Jesus, naquele dia, na última ceia, ele toma o pão junto com os seus discípulos. Irmão, ceia é momento de comunhão. Eu não estou querendo criticar a igreja nenhuma, mas eu não concordo com esse negócio. Ei, você que está no sei aonde, vem cá tomar da ceia do Senhor. Não, irmão, Jesus não ceiou com a multidão, ele ceiou com os discípulos, com 12. Porque o propósito de Jesus é aliança, é pão e vinho, é aliança, é comunhão. O mundo só quer se beneficiar do evangelho, mas os cristãos não. Eles querem Jesus. Você quer Jesus, não quer, irmão? Levante o pão. A Bíblia diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, deu graças e o entregou aos seus discípulos e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Em memória dele, em honra ao nome dele. Aleluia. Igreja de Jesus, comamos o pão, o símbolo do corpo de Cristo. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Ah, Jesus. Aleluia. Glória seja ao Rei, glória. glorioso Salvador. Glória.
Jesus. Tome agora o seu cálice na sua mão. A Bíblia diz, semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: esta é a nova e eterna aliança no meu sangue. Aleluia. Oh, meu irmão, ninguém anda com Jesus por um tempo. Esse nunca foi o propósito dele, que a gente decidisse andar com ele, lá na frente a gente desanimasse. Não, a aliança que ele fez é eterna. Aleluia. Querido, e você e eu não podemos desanimar, não. Não podemos desistir, porque vai haver um dia, irmão amado, nós vamos nos sentar com ele. Aleluia. A mesa do Senhor, preparada para os remidos. Você já imaginou que honra? Que honra, irmão, você sentar à mesa do Rei dos Reis, daquele que criou o universo. Você vai sentar lá, você vai sentar lá. O Cordeiro nos servirá. O diácono Jesus vai nos servir. Você sabia que ele diz assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ou seja, eu vim para ser diácono, para fazer diaconia. Ele vai nos servir. Meu Deus, meu Deus. Eu diria: Jesus, senta aí, deixa eu servir. Só de estar aqui já está bom demais. Não, não. Você vai sentar à mesa. Quem vai estar lá? Jesus diz assim: vai sentar à mesa com Abraão, com Isaac, Jacó, só gente da alta. E o Cordeiro nos servirá. Querido, você está querendo desistir? Você está querendo desanimar da sua fé? Faça isso não. Está difícil, mas Jesus dá graça, Jesus fortalece, Jesus dá vitória, Jesus faz milagre. Não abra mão da sua fé. A aliança que ele fez conosco foi uma eterna aliança, através do seu sangue. Levante o cálice, em memória dele, em memória do seu sacrifício, em memória da sua renúncia, em memória do seu amor. Tomemos juntos o cálice, símbolo do sangue de Jesus. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Deus é bom. Irmãos, chegou a notícia que só há 11 marmitex. Ou se você não pegou, ainda tem 11, apenas 11. Irmãos, eu quero hoje fazer o que eu sempre gostei de fazer, mas por conta dessa pandemia eu não estava fazendo. Mas eu quero estar na porta, eu não vou te abraçar, tá bom? Fica tranquilo, mas o morrinho eu quero dar em você, quero me despedir de você hoje, coisa que eu não faço tem muito tempo. Eu quero ir para lá, eu quero ter o privilégio de te ver saindo, te abençoar para uma semana de vitória, para uma semana de paz. Então eu vou chamar aqui a pastora Tássia, ela vai fazer essa oração final. Você que não comprou o marmitex, não deixe de ir lá, só tem 11 menos 4 dá o quê? Dá 7, então só tem 7. Glória a Deus. Irmão, conta, não é comigo. Levante sua mão, nós vamos orar
Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite tão maravilhosa, Pai, onde a Tua presença é real no meio da Tua igreja. E nós oramos para que a graça do Senhor continue nos acompanhando durante toda essa semana. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso amado Jesus, que as doces e ternas consolações do amado Espírito Santo sejam sobre nós, o Teu povo, sobre toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vá em paz, meu irmão. Deus te abençoe.